E eu vou começar a nossa live hoje, começar fazendo uma pergunta para vocês. Por que que o sucesso não acontece para todos? Já pensaram nisso? Por que que não acontece para todos? Por que será que uns são predestinados a ter sucesso, outro não? Por quê? Por que será? É bom que a gente entenda o seguinte, que tem três tipos de pessoas que eu mesmo já atendi. Tem aquelas pessoas que não têm dinheiro nenhum, tem aquelas que têm dinheiro, que ganham até um bom salário, mas nunca sobra dinheiro para eles, nunca sobra. E tem uma terceira pessoa que ganha muito, muito, muito dinheiro, mas ela não é feliz. Parece que tudo que ela ganha não é suficiente. E também ela não se sente merecedora. São três tipos de pessoas que eu já vi nessa minha jornada de passar conhecimento para as pessoas, né? E eu mesmo já fui uma dessas pessoas. Eu também já tive uma fase que eu não tinha dinheiro, na outra que eu tinha dinheiro, mas não sobrava, enfim, também já fui essa pessoa. Só que é importante que a gente entenda o seguinte, tá? Que se a gente quer ter um resultado diferente que a gente vem tendo, é importante que a gente faça algo diferente. É importante, não tem como ter um resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. Então a gente tem que fazer algo diferente. Então a proposta da palestra de hoje é trazer algo para muitos de vocês até inédito. Para quê? Para que seja algo diferente, para ter resultados diferentes. E basicamente todas essas pessoas, esses três grupos de pessoas, o que elas todas elas têm em comum, que eu percebi? É a falta de prioridade para elas. Elas dão talvez prioridade para o trabalho, para a academia, prioridade, sei lá, para o carro delas, mas não dão prioridade para elas próprias. Elas nunca se focam nelas. Elas podem até focar no mundo externo, mas dentro delas elas não estão focando. É importante que entenda que o ser humano ele é feito de hábitos. E por que que a gente tem hábitos? Porque o nosso cérebro, a nossa mente, ela quer a todo instante poupar energia. Imagine se nosso cérebro não poupasse energia. A gente já está toda hora tendo que reaprender, por exemplo, a escovar o dente. Imagine se tivesse todo dia de manhã acordar para escovar o dente, ou como é que escreve, como é que escova o dente mesmo. Se teu cérebro tivesse que ficar pensando nisso, iria gastar muita energia. Então o cérebro está todo instante buscando alternativas de criar hábitos na gente. Hábitos. Então, por exemplo, hoje, todos vocês que estão aqui presentes escovaram os dentes, certo? Ninguém deixou de escovar o dente hoje. Pelo menos 2, 3 vezes, né? Ninguém deixou de tomar o café da manhã hoje. Todo mundo tomou o café da manhã, todo mundo almoçou, provavelmente todo mundo já jantou. Agora, o hábito de cuidar da tua higiene mental, vocês fizeram? Vocês alimentaram o cérebro de vocês, a sua mente? Porque tem diferença entre cérebro e mente. São duas coisas distintas. Eu vou dizer na live hoje qual é a diferença. O que eu chamo de higienizar a mente? Porque assim, ó, tudo que a gente vê no mundo está comunicando algo para a gente. Tudo. Tudo está comunicando. Tudo está alimentando o nosso cérebro. Então, se a gente está vendo o jornal, está alimentando o nosso cérebro. Se a gente está vendo uma pessoa falando mal da outra, a gente está discutindo sobre falando mal de outra pessoa, está alimentando o nosso cérebro. Se a gente está no meio de pessoas negativas, isso também está alimentando o nosso cérebro. Por quê? Porque os nossos 5 sentidos, os 5 sentidos do ser humano, seja a visão, o olfato, a audição, o paladar e o tato, esses 5 sentidos são portas de entrada de comunicação do mundo externo para dentro da gente. E essa comunicação que vem de fora para dentro da gente, ela gera um pensamento, que o pensamento gera um sentimento, que o sentimento gera um comportamento, e o comportamento entrega um resultado. É o que eu chamo de matriz da vida. É a matriz da vida. Ou seja, se tu estás vendo o jornal nacional, e que geralmente os jornais entregam só violência e desgraça, certo? Ou seja, está te comunicando algo violento, qual o pensamento que tu tem? Pensamento de tristeza, pensamento, nossa, tá, o coronavírus está pegando no mundo inteiro. Qual o sentimento? De medo, de pavor. Qual é o teu comportamento? Ficar, talvez, recluso, não em casa, que tem que ficar em casa, mas talvez ficar estocando alimento que não precisava. E qual é o teu resultado? Tu vai estar com o teu estoque cheio de alimento que não precisava. Então percebe que a comunicação gera pensamento, que gera um sentimento, que gera um comportamento, que entrega um resultado. E isso é com tudo, tá? Com tudo. Você está cuidando do teu subconsciente, você está filtrando as portas de entrada de informação para dentro de você,
Porque é no teu subconsciente que está o poder. É ali que está o poder. Porque eu sei que muitos de vocês que estão aqui vão ficar me ouvindo, mas vão estar com o Instagram do lado, analisando a rede social. Alguns de vocês vão estar ouvindo música, enquanto estão me escutando. Então, está entrando música por aqui, me ouvindo por aqui. E entenda que escutar é diferente de ouvir. Você pode até estar me escutando, mas eu gostaria que você estivesse me ouvindo de verdade. E se você é aquela pessoa que nunca tira nenhuma hora para ti, hoje também tu não vai tirar. Então, eu já adianto que tudo que eu vou dizer aqui para vocês não vai adiantar se você tiver esse perfil de não colocar prioridade para ti. Você vai perder seu tempo. O foco aqui é para quem realmente quer subir pelo menos mais uns 10 degraus na escada do sucesso, da prosperidade e da abundância. E se quem não estiver focado comigo aqui, provavelmente vai dizer que o que eu falo aqui não funciona, ou que não funcionou, vai acabar enchendo meu saco e vai ficar dizendo que não acredita, que não funciona. Então, assim, turma, quem está afim para entrar aqui de corpo e alma e coração, estamos juntos. Se você não é aquela pessoa que vai estar aqui presente, então, de coração, já para de assistir e vai fazer, talvez, ver uma série no Netflix, que tem sempre série nova, né? Tem que estar aqui com um propósito. Senão, assiste ao Netflix. Certo, turma? E assim, eu falo isso porque realmente eu quero pessoas engajadas, eu quero pessoas próximas a mim e queiram mudar de vida. 2% da população mundial é que detém a riqueza do mundo. Apenas 2%. Já pensaram nisso? Por que será que apenas 2% da população mundial é que detém essa riqueza toda? Por quê? É porque, infelizmente, somente esses 2% das pessoas no mundo, eles detêm o conhecimento necessário. Só 2%. Seja o conhecimento necessário na área de atuação deles, porque eles se tornaram especialistas naquela área deles, ou porque eles têm um conhecimento de como funciona a mentalidade deles. São dois conhecimentos, do trabalho deles, da profissão e da mentalidade. Eles conhecem a mentalidade deles, como é que funciona, como operar com elas. Eles entendem, essas pessoas do 2%, essa minoria, eles entendem o que tem que ser feito para performar melhor a mente deles. Eles entendem, eles já sacaram como é que funciona a mente deles. Então, assim, tudo é uma questão de foco, determinação e entendimento de como que funciona a mente. E é isso que a gente vai falar hoje aqui na live. Tá? E aqui vai o meu primeiro grande compromisso com você hoje aqui. Quem ficar comigo até o final, quem chegar até o fim comigo da live, eu vou te mostrar de fato o caminho da riqueza e da prosperidade. E não é um caminho de riqueza e prosperidade que eu li no livro, que me contaram, não. É o caminho que eu mesmo trilhei. Desde lá quando eu era novinho, com meus 18 anos de idade, eu trilhei. Tá? O caminho que eu apresentei, que eu vivi, e que eu já ensinei outras pessoas a também a percorrer o mesmo caminho. Porque se tu estás aqui e tu quer chegar aqui e tu tens um guia para te levar ali, é bem melhor, né? É melhor ir acompanhado do que ir sozinho e perder teu tempo e dar cabeçada. Então, eu já ensinei várias pessoas a trilharem meu caminho e funciona. Então, eu além de prosperar na minha vida, eu também sou um bom guia, né? E no final da live de hoje, eu vou de fato liberar um exercício valiosíssimo. Cara, um exercício valiosíssimo, grandioso. Esse exercício eu só entrego para os meus alunos, meus mentorados da bateria financeira, do meu treinamento particular. É só eles que têm acesso, mas vocês hoje, no final da live, vão ter acesso também. E esse exercício, ele muda a nossa mente, ele muda. Ele cria uma nova trilha neural dentro do nosso cérebro que tudo muda. É fato. Porque quando a gente transforma a nossa mentalidade de escassez, usando esse exercício, ele é transformado para a abundância. Né? Ou a escassez ou a abundância, um dos dois. Qual lado você quer ficar? É poderosíssimo. E uma vez que a gente muda a nossa mentalidade de escassez para abundância, todo o nosso entorno muda. E sabe por que muda? Não é que o entorno mudou, não é porque o mundo físico mudou. O nosso ponto de observador muda, nossa mentalidade muda, tudo muda. É como se a gente mudasse o filme que a gente enxerga a vida. Então, por isso que ele é tão fantástico. E veja bem, turma, se você que está me ouvindo agora, me vendo, se você já tentou de tudo na vida, de tudo, já fez, enfim,
tudo que podia fazer e não conseguiu prosperar, eu sei o porquê. Eu sei o porquê. Se você já fez vários cursos, já se formou na faculdade, já fez especialização, pós-graduação, já fez cursinho, já fez palestra, já fez milhões de coisas e não conseguiu resultado, eu também sei o porquê. Se você ganha pouco e não consegue aumentar o teu salário, eu também sei o porquê. Se você ganha, talvez até muito bem, mas não te sobra nada, eu também sei o porquê. Eu também sei o porquê. Nunca sobra, eu sei o porquê. Outra vez, se você é um funcionário ou até um empresário que vive na corda bamba financeira, não sabe até quando vai se aguentar, se manter vivo nisso, eu sei o porquê. E por que eu sei o porquê? Porque eu já passei por tudo isso. Aquela história do guia que eu estou falando. É muito melhor tu ir acompanhado com um guia do que tentar dar cabeçada e talvez conseguir, certo? Eu também sei, turma, que acreditar em algo, quando o nosso sentimento já é de, pô, já tentei tudo, tudo. Eu sei que fica mais difícil. Até quando alguém quer te dar um carinho, e de tanto apanhar na vida, a gente fica até receoso, né? Pô, por que aquele cara quer me dar a mão? Por que ele quer me dar o carinho? Tudo parece ser difícil, né? A gente já apanhou tanto na vida, tanto, mas acredite, turma, que eu comecei a minha vida empresarial com R$ 4.000. R$ 4.000. Para muitas pessoas pode ser muito dinheiro, para as outras pouco, mas o fato é que para abrir uma empresa é pouco, né? Qualquer negócio hoje que você vai abrir, vai precisar de mais do que isso, né? Eu comecei com R$ 4.000 e com esses R$ 4.000, de lá para cá, eu fundei mais de 15 empresas, um faturamento anual de 9 dígitos, um faturamento global das minhas empresas de milhões e milhões e milhões de reais todo ano, com apenas R$ 4.000. Nesse processo, eu tive ataques de pânico, tive depressão, tive ansiedade, tive estresse, tive compulsão. Só que nessa época, eu não sabia como que funcionava a mente humana. Não sabia de fato. Eu não sabia. E tanta mente humana para ganhar dinheiro ou para se livrar de um pânico, de uma depressão, é igual. Tá? É igual. Então eu comecei lá do zero, do absoluto zero, e consegui construir riqueza. Hoje sou um cara próspero e eu tenho finalmente a vida que eu sempre quis ter. E não só no quesito financeiro, mas também no quesito de poder estar agora aqui fazendo uma live, passando conhecimento para vocês. Porque esse sempre foi um dos meus objetivos. Só que assim, eu só consegui atingir esse meu sucesso pleno depois que eu estava lá no fundo do poço. Lá, bem lá embaixo do fundo do poço. Porque quando a gente está no fundo do poço, lá embaixo, a gente olha para cima, a gente vê só aquele túnel escuro, a gente olha, cara, esse aqui é o único caminho. Então, o fundo do poço, ele pode até ser bom, porque tu não tem outro caminho. Ou tu vai para cima, ou tu morre. Não tem mais como ir para baixo. Só que tem que ter coragem, né? Olhar aquele túnel escuro, aquele fundo do poço e dizer, cara, eu vou subir lá. Eu vou pegar cada tijolinho aqui e vou subir, e vou subir, e vou subir. Tem que levantar, sacudir a poeira, jogar água na cara e dizer, cara, eu vou subir esse poço. Então, assim, no meu caso, o poço, ele foi importantíssimo, porque foi dali só para cima, não tinha mais como ir para baixo. E com vocês também é a mesma coisa, não sei se vocês estão no fundo do poço ou se já tiveram, mas o fundo do poço é uma oportunidade de subida, não tem como descer. Certo, turma? E como é que começou a minha vida, essa minha jornada, né? Lá em 1996, tá? Hoje eu tenho já meus 41 anos, né? Eu não tenho mais cabelo, mas na época eu tinha. Lá em 96, eu fazia faculdade de Ciências da Computação e eu trabalhava na primeira empresa como funcionário, como CLT, como carteira assinada. Meu primeiro emprego. Imagina lá, molecão, 18 anos. Eu era um cara esforçado, determinado, um cara de rotina. Eu acordava cedo todo dia para trabalhar. Eu lembro como se fosse hoje, que
eu ouvi aquela música do Bom Dia Brasil. Não sei se vocês, quem acorda cedo aqui, aquela musiquinha do Bom Dia Brasil. Até hoje, quando eu escuto essa música, eu lembro daquela época de luta, de pô, chegar lá, de rotina, de esforço e principalmente, tá? De uma época em que eu não era valorizado. Eu trabalhava, mas não era valorizado. Eu sempre tive, desde aquela época, uma ambição de querer ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Sabe por quê? Porque eu queria ser reconhecido. Eu queria era ser reconhecido. E, principalmente, eu queria ser amado, na verdade. Desde aquela época, todos nós queremos ser reconhecidos e amados. Então, desde aquela época, eu tinha algo me dizendo que eu queria ser empresário. Só que eu queria ser empresário, era funcionário, queria ser empresário, só que eu abafava esse sentimento de querer ser empresário, porque eu não sabia por onde começar. Quando eu pensava em começar, sair daquela zona de conforto, olha, era difícil, né? Ninguém quer sair daquela zona quente, né? Aquela zona segura. Quando eu colocava um pé para fora para sair da zona de conforto, eu já voltava. É difícil sair da zona de conforto. Só que mesmo assim, naquela época, eu fui lá sem saber o que eu ia fazer como empresário, tá? Seguindo puramente a minha intuição, o meu instinto. Eu pedi demissão, e logo depois que eu pedi demissão, eu fui para casa e pensei, cara, ok, pedi demissão, mas eu vou abrir uma empresa do que agora? E o que vai ser essa empresa? Naquela época eu trabalhava como desenvolvedor web, eu criava sites para a internet, e, isso lá em 96, né? Então eu pensei, pô, se eu sei fazer site, eu vou montar uma empresa de fazer site, né? Uma empresa de desenvolvimento web. Então eu fui lá, contei para minha mãe dos meus anseios, do meu sonho, e por incrível que pareça, ela me ajudou, ela me apoiou, ela ficou do meu lado. Então isso para mim foi muito importante, e também importante foi o fato de ela não só me apoiou, mas foi ela quem me deu, quem me emprestou os R$ 4.000 que eu precisava. Na verdade, ela emprestou, mas já sabia que não ia voltar esse dinheiro, né? Então ela me deu, na verdade, né, esses R$ 4.000. Então eu tive o apoio da mãe, tive o dinheiro. Não sei se é o caso de vocês, mas é o que eu tinha para mim, né? Certo? O apoio da mãe e os R$ 4.000. Então, minha mãe pegou, a gente saiu para procurar uma sala, a gente foi atrás de uma sala, era uma sala de 30 metros quadrados, pequenininha. Eu lembro que para poder alugar a sala, a gente não tinha tanta condição, a gente não tinha nem como colocar um fiador, então ficou difícil de ir atrás dessa sala. Era uma luta. Aí mesmo depois que eu consegui uma sala sem precisar de fiador, a gente montou uma salinha bonitinha e tal. Eu lembro que a gente montou uma sala em U. Aí eu sentei nessa mesa e falei, cara, e agora, velho? Tô com a sala pronta, tô com a sala alugada, a sala pronta, já sei o que eu quero fazer, eu quero montar site, né? E agora, velho, o que eu faço? Por onde eu começo? Eu não sabia nem assinar um cheque. A minha mãe é que pegou, filho, vem cá. Ela sentou comigo e começou a me ensinar a assinar um cheque. Não sabia nada, 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 nada. Então, eu fui puramente por instinto. Aí, o que eu aprendi nessa época, turma? Que todo o meu dinheiro, todos os R$ 4.000 eu coloquei todo ele para investir na empresa, em imóveis, em computador tal. Eu não coloquei nada para captar o giro. Ou seja, fiquei sem capital de giro. E como nessa época eu cheguei muito cedo, lá em 96, imagina, lá em 99, depois passaram 3 anos, em 99, quando montei essa empresa, ninguém queria fazer site. Imagina, na época não existia nem Google, ninguém queria fazer site. Então, eu fiquei sem conseguir cliente, e essa fase, o que eu chamo essa fase da minha vida? Porque todas as fases da vida são importantes, tá? Mas essa minha fase, eu intitulo a fase de que eu não ganhava dinheiro, não entrava dinheiro. Então, eu acabei quebrando, essa empresa quebrou, só que eu aprendi grandes lições nessa empresa. Eu aprendi que a gente precisa ter capital de giro, né, que é importante. Eu aprendi também que a gente tem que chegar no time certo para montar uma empresa. Nessa empresa, eu cheguei muito cedo, ninguém queria fazer site. Então, eu aprendi que a gente tem que chegar no time certo, nem antes e nem depois. Eu aprendi que a gente tem também que fazer o quê? Que a gente tem que montar uma empresa em que a gente saiba qual é a dor do nosso cliente que a gente vai tirar, que a gente vai corrigir, que a gente vai sanar, que dor do teu cliente tu vai sanar. Então eu aprendi a importância disso também. Então,
mediante essa empresa que quebrou, esses aprendizados, aí em 2001, eu montei a minha terceira empresa, que era uma empresa de um provedor de internet. Aí sim, essa empresa estava no time certo, porque era uma época de explosão da internet, todo mundo queria internet dedicada, nessa época só tinha internet discada, então a minha empresa veio com a solução de trazer a internet dedicada, ou seja, eu cheguei no time certo, eu consegui corrigir uma dor de um cliente que só tinha internet discada, de pulso, caríssima, então eu consegui corrigir essa dor do cliente, eu também já vim com muito mais experiência. Então, nessa época, quando tudo começou a acontecer, de fato, eu me senti o cara. Nessa época, eu lembro como se fosse hoje, cara, eu me sentia o cara, o dono do mundo. Era contrato em cima de contrato, chegando, contrato de novos clientes, faturamento aumentando, mês a mês, meu faturamento aumentava. E nessa fase, eu consegui conquistar o meu primeiro milhão. Isso lá em 2001. Tá? Nessa empresa de 2001, lá para 2002, 2003, eu consegui chegar no meu primeiro milhão. Só que eu faturava bem, começou a faturar alto, só que essa fase é outra fase da minha vida, que é o quê? É a fase de faturar bem, mas achando que era rico, mas não me sobrava nada no meu bolso, nada. Então, naquela outra fase, eu não ganhava nada, não faturava nada. Nessa outra fase agora, eu faturava, mas não me sobrava nada. Nada. Entrava milhões, entrava milhões por aqui, passava por aqui, ia para lá. E para mim não ficava nada. Então, nessa época, eu comecei, porque eu sempre fui um cara muito fuçador. Então, eu queria entender, cara, por que eu não conseguia? Por que o dinheiro passava por aqui e não ficava comigo? Então, eu comecei, de fato, nessa época, a estudar a mente humana. Porque eu sou curioso, eu sempre fui. Então, eu comecei a entender e estudar sobre a mentalidade, sobre crenças, sobre bloqueios, sobre o consciente, inconsciente, e tudo que eu ia estudando, que eu ia aplicando, e eu via que dava certo, eu anotava. Inconscientemente eu ia anotando, para mim, tudo que dava certo. Então, nessa época, eu mudei de fato a minha mentalidade, ela foi mudando ao longo do tempo, e tudo mudou. Tá? Então, o faturamento começou a aumentar também, o dinheiro no bolso começou a ficar no bolso, ou seja, entrar faturamento aqui, ele vinha para cá e não saía mais para cá, ele ficava comigo. Eu comecei a atrair mais dinheiro, tá? Então, aumentava o faturamento, aumentava o lucro, e depois desses quase 20 anos, né, de lá para cá, passaram-se quase 20 anos, eu fui aperfeiçoando esse meu método, e esse método que era só para mim, tá? Por que eu montei para mim? Porque eu queria me destacar como empresário. Eu queria crescer, prosperar, então eu montava para mim. Toda essa minha trajetória, ele até acabou virando um livro. Não sei se alguém que está aqui já viu meu livro. Ficar rico é somente um passo para a felicidade. Nesse livro aqui eu conto em detalhes toda essa minha trajetória como empresário, meus altos e baixos, meus pontos de conexão com a espiritualidade. Enfim, é um livro que em breve eu vou lançar, vai chegar nas grandes livrarias do país. Tá? Ficar rico é somente um passo para a felicidade. Acabou virando um livro essa minha história. Tá? E ao longo dessa jornada toda, eu criei essa minha metodologia, tá? Que é uma metodologia própria minha, né? Eu peguei ali, eu olhei, não, é minha, eu fui criando com muita luta, né? É uma metodologia de desbloqueio da prosperidade e abundância, e que inicialmente eu fiz para mim, mas que com o tempo eu comecei a passar para os meus amigos mais próximos, as pessoas que me rodeiam, e eu comecei a ver, opa, aquilo que funciona para mim também funciona para os outros. Eu achava que era só uma coisa minha, né? Mas não, começou a funcionar com os outros, e eles começaram também a mudar de vida, a prosperar. E essa metodologia acabou virando, de fato, uma mentoria que eu cobro hoje R$50 mil para ter 15 sessões comigo, 15 aulas, né? Então, uma coisa que era só para mim virou algo oficial, comecei a ajudar os outros, e hoje eu cobro R$50 mil por isso. Certo, turma? E hoje, o que eu vou falar aqui na nossa palestra é exatamente isso. Eu vou passar alguns dos conceitos dessa minha metodologia gratuitamente, eu não vou cobrar nada de vocês. Tá? Eu quero que vocês saiam daqui hoje realizados. E no final, eu vou te passar um exercício fantástico,
Fantástico. Está aqui, ó. É um exercício, turma, assim, que só tem acesso quem faz parte do meu treinamento da bateria financeira. Tá? É um livro que faz parte aqui da minha apostila. Ó, essa aqui é a apostila. Então, este exercício que eu vou entregar para vocês, ele é apenas um exercício de 30 que tem nessa apostila aqui. Mas eu vou passar para vocês inteiramente grátis. Ok. Estão vendo na tela aí o cérebro, né? Vamos começar a aula de hoje, então. Turma, isso aqui é o nosso cérebro, tá? O algo mais complexo que tem no nosso corpo. Mais complexo. Ele é responsável pela nossa cognição, pelo nosso aprendizado, pela nossa memória, pelas nossas emoções. Ele que governa todos os nossos pensamentos, nossas emoções, os nossos comportamentos. É ele. Ele é o responsável por tudo isso. E ele é feito de 3 partes. Na verdade, nós temos 3 cérebros, turma. 3 cérebros. Nós não tem apenas um cérebro, como todo mundo acredita. Nós temos 3 cérebros. O cérebro reptiliano, o cérebro emocional e o cérebro racional. É como se fosse 3 andares. O nosso cérebro é como se fosse uma casa de 3 andares. Sendo que o primeiro andar é o cérebro reptiliano. Ele é o responsável por quê? Por toda a nossa manutenção da vida. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz de forma automática, sem pensar, é ele que faz. Por exemplo, ele que controla o nosso batimento cardíaco. A gente não precisa pensar para bater o coração, ele simplesmente chega e bate. Ele que controla a nossa temperatura corporal, a nossa respiração, ele que faz, a digestão, a nossa postura corporal, nosso equilíbrio, ele que faz. Não precisa ficar pensando, ele faz de forma automática. E ele se chama cérebro reptiliano porque, de fato, esse cérebro é idêntico a de um réptil. Por isso esse nome. Lá na parte superior, no nosso terceiro andar do nosso cérebro, tem um cérebro racional. No que ele é responsável? Tudo aquilo que a gente estuda, os nossos cursos, essa palestra de hoje aqui, os livros que a gente lê, tudo fica armazenado nesse cérebro lá de cima. Ele fica armazenado em forma de conhecimento. Tá? Mas ele fica armazenado de forma temporária, ou seja, se essa palestra agora, vocês estão me ouvindo aqui, está sendo armazenado no cérebro racional de vocês, só que daqui a pouco vocês não praticam o que eu falei, ou enfim, ou essa aula não impactou vocês ao ponto, esse conhecimento ele vai embora do cérebro racional, ele vai embora, é transitório. E no meio fica o nosso cérebro emocional, aqui que o bicho pega, é nesse cérebro que fica, que é a fábrica das nossas emoções. Ele tem o tamanho de uma bola de tênis, fica no centro do nosso cérebro. Ele é a fábrica, é a Disneylândia das emoções, tudo é feito aqui, é fabricado ali. Então, o cérebro emocional, ele fabrica os nossos neurotransmissores, que depois se tornam hormônios e assim produzem uma emoção. Ele que produz a emoção. E é importante que entenda o quê? O que é emoção? É bom que a gente entenda. A emoção, a etimologia da palavra a emoção vem de movere, emoção, movere. E significa externo. Moção significa movimento. Ou seja, a emoção serve para quê? Para te colocar em movimento, para te jogar para o externo, para te tirar do ponto que eu estou aqui para o outro ponto, para te impulsionar. É ela que te faz, é a tua emoção que te move. E ela pode te mover tanto para mais perto do dinheiro ou para longe do dinheiro. Por isso que é importante esse cérebro, porque é ele que te move. Tá? Então, se ele tá programado algo para uma emoção para te mover para o dinheiro, para a prosperidade, ele vai te jogar para perto do dinheiro. Se está gravado algo ali que vai te levar para a escassez, ele vai te jogar para longe do dinheiro. Então, emover é isso, né? Emoção. E nesse cérebro, todas as nossas memórias do passado, todas, aquelas que tiveram um forte impacto emocional lá na nossa infância, e que por repetição foi dito para nós, elas ficam cravadas, soldadas, armazenadas nesse cérebro e não saem mais, até o ponto que a gente reprograma, né? Mas elas ficam tudo gravadinho lá dentro, tudo bonitinho, tudo esperando o momento certo de entrar à tona. Então toda a memória do passado fica lá. Então, o que acontece? A gente começa a viver hoje no presente, baseado nessas memórias
que estão gravadas no cérebro emocional, que foram registradas lá na infância, e são essas memórias que nos impulsionam. Então, ó, o cérebro racional é o que chamamos de cérebro consciente, e o cérebro emocional é o que a gente chama de subconsciente. Certo? Tudo que está abaixo da consciência é o subconsciente, e lá no fundo é o inconsciente, né? Então, lá em cima, o racional é o consciente, o emocional é o subconsciente. E qual é o ponto-chave de tudo aqui, turma? Qual é o ponto-chave? Que 5% do nosso poder está no consciente. Apenas 5%. Os outros 95% do poder está no nosso cérebro emocional, está no nosso subconsciente, está ali. É ali que o bicho pega. Então, não adianta a gente querer ficar fazendo cursos e mais cursos e mais cursos. Ou seja, alimentando o nosso cérebro racional. Porém, se nosso emocional tiver memórias lá da infância de escassez, tu não vai conseguir o dinheiro, porque o poder está nele. Isso que as pessoas não sacaram, não sabem. Nosso poder não está enquanto o quanto mais a gente estuda. Lógico, é importante, né? Só que, se tu tiver uma mentalidade cravada no teu emocional de escassez, não adianta de nada. De nada. Então, esses são os nossos 3 cérebros. E agora a gente vai aprofundar a parte do cérebro emocional. Então, já que ele é o mais importante, já que é ele que tem 95% do nosso poder, vamos falar dele, né? Nosso cérebro emocional é dividido em várias partes. Só que eu vou me ater aqui a 3 partes, né? Porque aqui a nossa aula de hoje, eu não quero que vocês virem uns neurocientistas, não é nada disso. Eu quero focar naquilo que importa para a gente, né? Vamos começar pelo hipocampo. O hipocampo é essa parte mais roxa do cérebro emocional, essa parte lilás. Ele tem esse nome porque ele parece com um cavalo marinho, e o hipocampo significa cavalo marinho, então por isso que ele tem esse nome, tá? É ele que é responsável por toda a nossa memória consolidada, tá? Consolidada, aquela que está cravada, soldada. E como que foi soldado memórias ali? Através de 2 formas, só tem 2 formas de cravar memórias dentro do hipocampo, dentro do nosso cérebro emocional, que é o quê? Através de repetição, ou seja, tudo aquilo que a gente ouvia lá na infância, por repetição, crava lá dentro, ou aquilo que teve um forte impacto emocional lá na nossa infância, crava uma memória lá dentro, consolida uma memória lá dentro. Então, através de repetição e de forte impacto emocional. Então, só para esclarecer a diferença entre cérebro e mente, o cérebro é o órgão, né? É o órgão físico. Se eu cortar aqui meu crânio, eu vou tirar o cérebro. Isso é o cérebro. A mente não é o cérebro. A mente é a tua mentalidade. É o que está gravado dentro do teu hipocampo que faz gerar o teu pensamento. Essa é a tua mente. Essa é a tua mentalidade, que pode ser de escassez ou de abundância. Então, o hipocampo é responsável pela nossa memória consolidada. Gravem isso, turma. Consolidada. O que é a amígdala? A amígdala é essa bolinha aqui, ó. É uma bolinha, a gente tem 2 amígdalas. É o tamanho de uma amêndoa. Ela fica cada um de um lado do cérebro. Qual é a função da amígdala? A função dela é nos proteger. Nos proteger. Ela é como se fosse o radar do nosso cérebro. Ela fica a todo instante pesquisando se no nosso entorno tem ameaças. E quando ela percebe que tem uma ameaça, ela cria um plano de quê? De avisar o hipotálamo para soltar algo na tua corrente sanguínea que te mova, que te faça um movimento. Então, a amígdala, a função dela é processar e armazenar as nossas reações emocionais. Ela identifica, imagina que, sabe aqueles radares de guerra, o verde, que fica girando? Quando encontra um avião inimigo, um tanque chegando, sabe aqueles radares de guerra? É como se fosse a amígdala. Ela fica varrendo o nosso entorno. Quando ela vê que tem um perigo chegando ali, ela manda o nosso hipotálamo jogar hormônios da nossa corrente sanguínea, substância química, para quê?
como adrenalina, cortisol, para que a gente entre em ação, para que a gente saia do ponto A que vá para o ponto B. Ele faz nosso corpo reagir. Imagina, alguém vem te dar um soco e tu fica parado. Tu não vai ficar parado. Quando alguém vem te dar um soco, a tua amígdala percebe que tem alguém vindo dando um soco, ela manda o hipotálamo soltar na tua substância, na tua corrente sanguínea, substância química, para que tu faça assim, ó, que tu desvie. Entenderam a diferença entre o hipocampo, a amígdala e o hipotálamo? Então a função do nosso cérebro é nos proteger. É nos proteger. É através das memórias consolidadas dentro do hipocampo que acontece o quê? Começa a criar programas emocionais. Tudo aquilo que a gente via repetidamente na nossa infância, ou que teve um forte impacto emocional, ele cria um programa emocional de proteção, para que quando a gente vire adulto, esse programa nos proteja. Vire um hábito, né? Vire um hábito de proteção. Então hoje eu viro o rosto quando alguém vem dar um soco, porque já virou um mecanismo de proteção, um programa emocional de proteção. Quer ver um exemplo? Imagine que lá na infância, uma criança, ela estava brincando no parquinho com a mãe dela, certo? E ela viu um pastor alemão, um cachorro gigante, sei lá, um labrador, um cachorro desses bem grande, ataca ela, ou seja, isso causa um forte impacto emocional naquela criança, ou seja, por forte impacto emocional, consolida essa memória dentro do hipocampo. A amígdala, ela entende assim, opa, quando eu ver novamente um cachorro, eu vou avisar o hipotálamo para mandar essa criança ir embora, correr, certo? Essa memória ficou consolidada. Só que essa criança agora cresceu, ela é um adulto, e ela vai sair para trabalhar, ela está com um cliente, por exemplo, para fechar o negócio, aí passa um pincher do lado dele, aquele cachorrinho bem pequeno, e ele sai correndo. Pô, mas por que ele saiu correndo? Por causa da memória lá do passado. Porque não faz sentido sair correndo por causa de um cachorrinho pequeno, né? Aí o cliente dele vê ele correndo e diz, pô, eu não vou fechar negócio com esse cara. Ele sai correndo por causa do cachorrinho. Então percebe? Quando a tua amígdala percebeu que está no radar dela que tinha um cachorro vindo, mandou tu sair correndo. Então, a gente vive no presente baseado nas memórias do passado. Isso é para tudo, tá? O dinheiro é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Então, o nosso cérebro emocional, a função básica dele é nos proteger. Ele quer manter a gente na nossa zona de conforto, seguro, quente, aquecido, é isso que ele quer. Baseado naquilo que ele acreditou lá atrás que era seguro para ti. Então hoje o pincher não é para ter medo do pincher, mas tem. Então ele que fez ele que interpretou como seguro. O nosso cérebro, ele sempre quer nos manter mais próximos do prazer e longe da dor, baseado no que ele acredita que é dor e prazer. Mas o que isso tem a ver com prosperidade? O que tem a ver o pincher com a prosperidade financeira? O que o nosso modelo mental também está gravado dentro do hipocampo. Também, os nossos programas emocionais do dinheiro também estão gravados lá dentro do hipocampo. Igual o pincher está gravado lá, igual o pastor alemão está gravado lá, os teus modelos de dinheiro também estão gravados lá. Tudo misturado, mas está lá. Só que o teu resultado financeiro hoje depende de estar gravado lá. Ou seja, o resultado da pessoa correr por causa de um cachorrinho minúsculo é provocado pela mesma situação que hoje tu não tens dinheiro. Por causa de algo que está gravado lá, não tem hipocampo. Então, cada um de nós, baseado nas nossas experiências lá na infância, criou programas emocionais gravados nesse subconsciente. Então, existem pessoas programadas para quê? Para ser falida, para ser pobre, para ser endividado. Tem pessoas programadas para serem uma pessoa de classe média, para ser um funcionário público, para ser um funcionário, para ser um empresário. Tem pessoas programadas para ser um milionário, tem pessoas que são programadas para ser bilionário. Por exemplo, Bill Gates. Bill Gates está programado para ser bilionário, ou seja, se hoje ele perde tudo, se ele vai à falência e perde tudo, depois de um ano ele recupera tudo, porque o programa dele está lá dentro do hipocampo. Ele é um cara de bilhão. Então, as pessoas hoje em dia vivem como se fossem zumbis, né? Baseado naquilo que o nosso cérebro emocional interpretou como seguro lá atrás. Então a gente vive no presente baseado nessa historinha que foi gravada lá atrás, no passado, é como se fosse uma escravidão.
A gente vive numa escravidão, de fato. Só que a gente tem que romper essas algemas da escravidão. Tem que romper. E é possível romper, e hoje eu vou dizer para vocês como é que faz. É aí que vem aquela famosa palavra de autossabotagem. É quando racionalmente você quer dinheiro, você quer prosperidade, mas o teu cérebro emocional, ele te faz pensar, sentir e agir de outra forma. E por quê? Porque tem um conflito interno entre o que tu quer racionalmente e o que tu quer emocionalmente. É como se houvesse uma resistência inconsciente à realização de ganhar dinheiro e ser próspero. Então não adianta vocês quererem se o teu emocional não querer. É como se fosse assim, quer ver uma comparação bem interessante? É como se teu cérebro racional fosse um rato e teu cérebro emocional fosse um tigre. Imagina que o teu rato é aquele rato do Pink Cérebro, sabe? Aquele que tem um óculinho, que estuda, vamos dominar o mundo. Esse é teu cérebro racional. Agora imagina o teu rato estudando para ganhar dinheiro, e quando ele vai entrar em ação para ganhar dinheiro, o teu tigre, que é o teu cérebro emocional, ele vai lá dar uma unhada no rato. Quem tu acha que ganha? O rato ou o tigre? Cara, o tigre disparado, o tigre aniquila o rato. Então não basta o rato querer, o teu tigre é que tem que querer. O teu tigre é que tem que estar familiarizado com dinheiro. Ele tem que querer dinheiro, não é o teu rato. Como que é criado o nosso modelo de dinheiro? Como? Baseado em tudo que nos foi comunicado. Lembra da comunicação dos 5 sentidos? Lembra? Tudo que foi comunicado, só que lá na infância, lá atrás. Lá na nossa primeira infância. Veja os nossos 1 ano de idade até os 7, 8 anos de idade. É nesse período que é criado o nosso modelo mental do dinheiro. É ali que é criado. E é criado baseado em quê? Baseado em tudo que a gente ouvia, tudo que a gente via, e toda a experiência marcante que a gente teve na nossa infância. E principalmente baseado naquilo que a gente via, ouvia dos nossos pais. Dos nossos pais. Porque concorda comigo que quando a gente é criança, os nossos pais são os nossos heróis. São os nossos ídolos. Ou seja, tudo que eles fazem e a gente está enxergando, ouvindo, para nós ele vira como se fosse uma crença inabalável, uma verdade absoluta, né? E como o nosso cérebro, quando ele nasce, é como se ele fosse uma folha em branco, tudo que a gente vai ouvindo, vendo e experienciando na nossa infância, vai gravando instruções dentro dessa folha em branco. Cada vez que a gente vai vendo, vai gravando, vai gravando, vai gravando. Então, tudo acaba sendo verdades absolutas dentro do nosso cérebro emocional, como se fossem crenças carregadas de emoções, criando, então, os seus primeiros programas emocionais de proteção contra o dinheiro, contra ou a favor do dinheiro. Para quê? Para nos proteger de quando virar adulto, não acontecer a mesma coisa. Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos, tá? E como eu falei novamente, eu vou repetir, existem 2 formas de gravar. Por repetição, tudo que a gente via nosso pai fazendo, tudo que a gente ouvia nosso pai dizendo, por repetição, gravou, soldou algo no nosso cérebro emocional, fato. Ou por forte impacto emocional, algo que te fez sentir, chorar, ter medo, raiva, também gravou. O forte impacto emocional, ele é até mais forte do que a repetição. Ok? Então eu vou usar alguns exemplos para vocês, para que fique bem claro. Vamos voltar com o slide novamente do nosso cérebro emocional. Vamos dizer que, vocês que estão me vendo, me ouvindo agora aqui, vamos dizer que vocês ouviam dos seus pais, lá na infância, a seguinte frase, um exemplo. Filho, quem tem muito dinheiro deve ter feito coisa errada. Todo dia no almoço ele falava isso. Filho, quem tem muito dinheiro deve ter feito coisa errada. Aí passava lá no Fantástico alguma coisa e dizia, tá vendo, filho? O cara foi preso. Quem tem muito dinheiro fez coisa errada. Então, por repetição, por você, criança, ficar ouvindo isso repetidamente, foi gravado no teu hipocampo um programa emocional, que é uma crença de que você carrega até hoje como adulto. E você pensa assim, que quem tem muito dinheiro deve ter coisa errada. O que acontece então?
Você hoje, como adulto, você tem uma oportunidade de ganhar dinheiro, ser promovido, de virar empresário, por exemplo. A tua amígdala, ela vai reconhecer aquilo ali como se fosse um perigo, porque tu não quer fazer coisa errada. Tu não quer fazer coisa, tu quer dinheiro, mas não quer fazer coisa errada. Mas teu pai disse que quem tem dinheiro faz coisa errada, então a amígdala reconheceu isso como um perigo, ela vai ficar te monitorando. Quando vier uma oportunidade para ti, ela vai mandar o teu hipotálamo soltar a substância química na tua corrente sanguínea, para que tu saia correndo ali, para que tu entre em movimento, certo? E assim tu perde a oportunidade. Baseado em tudo que tu ouvia do teu pai. Esse é um exemplo. Quer ver outro exemplo? Se o teu pai dizia que, filho, ter carteira assinada é que é seguro. Ter CLT é seguro. Você ouvia isso repetidamente. Tá? Foi gravado isso no hipocampo, que ter carteira assinada é seguro, né? Ou seja, aí depois de adulto, você recebe uma proposta de virar sócio de uma empresa, o que a tua amígdala vai perceber? Opa, perigo, perigo, perigo. Tem que ser CLT, tem que ser CLT. Ela identificou um perigo, ela manda o hipotálamo jogar substâncias de adrenalina na tua corrente sanguínea para que tu saia correndo dali, que tu diga, não, obrigado, eu não quero ser teu sócio. Percebe a importância de uma crença? Agora eu vou te dar um exemplo de algo que vocês viam na infância. Porque o OV, que eu falei, é as iniciais de ouvia, via e experiência marcante, OV. Agora eu vou dar um exemplo do que vocês podem ter visto na infância de vocês. Por exemplo, vocês sempre viam o pai de vocês apertado nas finanças, não sabendo como controlar as finanças. Você, criança, sempre via isso. Então, isso acabou se tornando familiar para ti. Mesmo que seja ruim, para a tua criança, para o teu emocional, aquele seguro porque teu pai que estava assim. Teu pai é teu herói, lembra? Então, isso ficou seguro para ti, para o teu emocional, ficou gravado isso no hipocampo, e hoje, quando você tenta controlar as tuas finanças, o que faz a tua amígdala? Ela diz, opa, perigo, perigo, perigo. Não é para controlar a finança, tem que ser igual ao teu pai. Então, manda o teu hipotálamo soltar na corrente sanguínea, substância química, para que você não faça. Esse é outro exemplo. Outro exemplo agora sobre uma experiência marcante. Imagina que vocês viam os seus pais brigando por causa de dinheiro. Imagina a tua criança lá com 5 anos de idade, no canto, chorando, e teus pais brigando de soco, de tapa, por causa de descontrole financeiro, por exemplo. A tua criança ficava vendo aquilo ali, ficava com medo, apavorada, e ela pode ter, através dessa experiência marcante, pode ter criado uma conexão entre medo e dinheiro. Entre medo e dinheiro. Então, quando ela cresce, ela se torna um adulto, ela vai querer dinheiro? Claro que não. Está atrelado o dinheiro a medo? Quem quer ter medo aqui? Então, percebe a importância de tudo que a gente ouvia, via, e as experiências da nossa infância, elas moldam o que a gente é hoje? Então, do primeiro ano de idade até os 8 anos de idade, a gente vai criando esses programas emocionais de proteção, que são vários, tá? Eu só dei alguns exemplos aqui. Vários, vários, vários. A gente entra na adolescência, na juventude, e depois entra na vida adulta com esses programas emocionais, e na medida em que a gente vai tendo situações na nossa vida que digam que, olha, aquele programa estava certo, meu pai estava certo, ele vai sofisticando esse programa emocional. Então, aquilo que era uma versão 1.0 vira uma versão 2.0, 3, 4. Ou seja, hoje, vocês já podem ter programas emocionais na versão 100.0, 1000.0, que está controlando a vida de vocês. Está gerando o teu comportamento automático, o famoso hábito que eu falei no começo da palestra. E tudo baseado numa interpretação errada que a tua criança deu lá atrás, porque a criança ela não entende as coisas. Ela não sabe o que é certo e errado. Se ela vê o pai dela descontrolado, opa, emocionalmente eu também quero ser descontrolado, eu quero ser igual ao meu pai. Tudo baseado numa interpretação errada. Então, de um lado a gente tem lá em cima o nosso cérebro racional consciente, adulto, o cognitivo, que é baseado no presente. E o nosso cérebro emocional, que ele é o inconsciente, né, o subconsciente e inconsciente, é o infantil, é o baseado no passado, só que ele está no comando da nossa vida, é ele que está. E é ele que sempre vai querer te fazer permanecer naquilo que ele acredita que é seguro.
Ele que ainda que segura. Então, assim, até questão de sobrepeso, pessoas que não conseguem emagrecer, tem a ver com isso também. Porque lá no passado, talvez a pessoa quis comer para ficar grande e mostrar para o pai que ela estava ali fisicamente, porque ela era abandonada, o pai não dava bola para ela, e até hoje ela come como adulta, porque criou esse programa emocional de defesa de comida, de ter que comer. Então não é só questão do dinheiro, todas as nossas mazelas emocionais vêm através disso. O teu cérebro, ele sempre vai achar que tu vai ter um ganho maior, teu cérebro emocional sempre vai achar que tu vai ter um ganho maior se ele te manter no estado atual. Ele sempre vai achar que vai ter um ganho menor ou secundário se acontecer o que o teu racional quer. Então é importante a gente dizer para o nosso cérebro emocional exatamente o que a gente quer. Então, hoje, na aula de hoje, eu vou te ensinar uma técnica poderosíssima que como que a gente conversa com esse emocional e muda, vira esse jogo, atualiza esses programas emocionais. Porque de um lado dá para atualizar, tá, turma? Não fiquem apavorados aí, né? Toda essa memória do passado, esses programas emocionais do passado, dá para mudar. Para finalizar esse tema, o nosso cérebro racional, ele é mais fraco. Ele, quando vê uma situação, ele processa a informação em uma velocidade média de 40 impulsos neurais por segundo. Ao contrário do teu cérebro emocional, que quando vê algo, uma oportunidade na tua vida, por exemplo, ele tem uma velocidade de 40 milhões de impulsos neurais por segundo. Ou seja, ele vai sempre tomar uma atitude mais rápido do que o teu racional. Sempre. Sabe aquela atitude, eu agi com o coração, eu agi à flor da pele, é o teu emocional agindo. Isso é para tudo na vida. Então, é muito importante, turma, que a gente mude as nossas crenças, né? Baseada no que foi gravado lá no passado. É importante que a gente mude o nosso pensamento. E mudando o pensamento, a gente muda o sentimento. Lembra que a comunicação gera um pensamento que gera um sentimento? Ok. Então, o pensamento, ele gera um sentimento. Quando a gente muda esse pensamento com o sentimento, ele vira como se fosse um imã, emanando essa vibração, aquilo que a gente pensa para o universo, e o universo manda de volta situações iguais a que vocês pensam e sentem. É muito importante mudar esse pensamento. Temos que identificar quais são os nossos pensamentos sobre dinheiro, né, e atualizá-las com pensamento de prosperidade e abundância, para que a gente emane isso para o universo e o universo nos retorne exatamente a mesma coisa. Então, alguns exemplos, turma, de programas emocionais do dinheiro. Alguns exemplos, tá? Esses são alguns exemplos. No exercício que eu vou te entregar hoje, ele tem 30 crenças mais comuns que estão gravadas no cérebro emocional das pessoas, baseado em toda a minha história com os meus alunos. Então, por exemplo, tem muito pensamento aqui, de dinheiro é sujo. Lembra quando eu ter tocado um dinheiro lá na tua infância, teu pai dizia, dinheiro é sujo, meu filho, larga esse dinheiro, então. Isso ficou gravado no teu emocional. Então, esses exemplos de programas emocionais estão gravados, alguns deles. Vocês se familiarizam com algum desses? Algum desses faz sentido para vocês? Então, felizmente, né, que a gente consegue, de fato, mudar esses pensamentos, esses programas emocionais. Como eu falei, através da repetição e através do forte impacto emocional. O forte impacto emocional, a repetição, vou te entregar hoje um exercício que eu ensino como que a gente muda através da repetição esses pensamentos, eu vou te entregar esse exercício, e o forte impacto emocional eu faço no meu treinamento com os meus alunos. Eu faço uma leve hipnose neles, de modo que eu adentro o cérebro emocional deles, e quando eu estou com o emocional deles, eu converso com o emocional, de modo que eu atualizo o forte impacto emocional. Então isso eu faço só nos meus treinamentos. Mas hoje eu vou entregar para vocês um exercício para ser sobre repetição. Por isso que o meu treinamento da bateria financeira ele é tão eficaz. Porque eu dou choque lá no emocional, eu dou impacto no emocional. Através do quê? De reprogramações emocionais. Vocês já entenderam que a comunicação, ela cria o nosso programa emocional, né? Tá muito claro isso, né? E que aquilo que foi gravado lá na infância, a gente consegue mudar hoje, graças a Deus, através da comunicação também, né? Então, se a gente criar um áudio que comunique para nós algo repetidamente, isso vai mudar o cérebro, concorda? Porque é dos pontos-chave de mudar o cérebro por repetição. Então, por isso que esse exercício, essa ferramenta é tão importante. No exercício que eu vou te entregar, no final da aula de hoje, da palestra, ele vai ter as 30 crenças mais comuns
entre as pessoas e que eu pude identificar ao longo desses últimos 5 anos com meus alunos. Vocês vão saber quais são essas crenças, né? E você vai ler cada uma delas, vai ter uma listagem de crenças, vocês vão ler cada uma delas, e aquela crença que vocês verem que faz sentido com vocês, que tem a ver verdadeiramente com vocês vão dar uma nota de 0 a 5. O 0 é quando não faz nenhum sentido, e o 5 é quando faz muito. Marquem. Aquilo que tiver no mínimo 2 é porque é uma crença que tem que alterar. Se for de 0 a 1, vocês descartam, e se for de 2 a 5, vocês vão pegar essa crença que está ali e vão escrever ao contrário. Quer ver um exemplo? Lá no exercício vai estar explicando bem como é que faz, tá? Mas eu vou dar um exemplo prático para vocês aqui. Se lá na listagem das 30 crenças vocês enxergarem a crença de dinheiro não traz felicidade, se vocês pensam verdadeiramente nisso, vocês vão marcar algum grau aqui, certo? Se ele tiver de 2 a 5, é porque faz sentido com o que vocês pensam, vocês vão reescrever essa crença ao contrário, ou seja, vocês vão escrever ao contrário. Dinheiro traz felicidade. Eu amo dinheiro. Outro exemplo, vai ter outra crença lá que o dinheiro é a raiz de todo o mal. Vocês pensam nisso? Se vocês não pensam, ficou 0 ou 1, vocês descartam. Agora, se vocês pensam sobre isso, se isso faz sentido no pensamento de vocês vão ter que reescrever. E como é que seria, mais ou menos, reescrever sempre na forma positiva, né? Como é que seria? Eu amo dinheiro. Dinheiro é bom e me permite ter uma vida mais confortável. Ou seja, sempre reescrevendo ao contrário, de forma positiva. Outro exemplo. Só ganha dinheiro quem já tem dinheiro. Se isso faz sentido com o que vocês pensam, se é uma crença interna de vocês vão ter que reescrever ela ao contrário. Então, como é que seria mais ou menos ao contrário essa frase no positivo? Todos têm a oportunidade de ganhar dinheiro. Portanto, eu escolho ganhar dinheiro. Então, a frase negativa era essa, em vermelho. Só ganha dinheiro quem já tem dinheiro. A crença limitante negativa do dinheiro. E essa é positiva. Todos têm a oportunidade de ganhar dinheiro. Portanto, eu escolho ganhar dinheiro. Então, assim, sempre façam frases positivas e sempre tentem usar palavras como, na hora que for mudar para positivo, tipo, eu gosto de, eu amo isso, eu escolho isso. Frase sempre positiva, sempre ao contrário daquela negativa e sempre positiva. E mesmo que seja mentira, mesmo que essa frase seja mentira, ela funciona porque lá no passado também era mentira o que contavam para ti e tu acredita hoje, não acredita? Então, essa frase que é positiva, que mesmo que seja mentira, vai acabar se tornando daqui a pouco uma verdade para ti também. Beleza, depois que vocês fizerem toda essa listagem e transformar a crença negativa para positiva, vocês vão ter uma lista, certo? Vocês vão ter uma listagem. Algumas entraram, algumas não entraram. Agora é hora de quê? De cravar essa listagem positiva no emocional de vocês. E como é que a gente crava? Gravando o áudio da riqueza. Vou explicar rapidamente como é que grava esse áudio da riqueza, mas lá no exercício explica em detalhes. Vamos lá. Vocês vão ter essa listagem na mão das frases positivas, certo? Vocês vão escolher uma música de fundo, uma música qualquer de fundo, uma música que te motive, que te inspire, e vocês vão ler cada frase dessa gravando um áudio, tá? Então vocês vão pegar talvez um celular de vocês, né? Vão abrir o aplicativo de gravação, ou até mesmo mandar um WhatsApp de um áudio para ti mesmo, começa a gravar, liga a música de fundo e começa a falar frase por frase, cada frase positiva, uma atrás da outra. E se nesse meio tempo tu tossir, gaguejar, continua. O importante é criar esse áudio, não tem que ser perfeito. Então ele vai ser um áudio com a música de fundo que te motiva, com várias frases positivas na tua voz, importante, na tua voz, e vai estar gravado. Aí você vai ouvir esse áudio da riqueza. Isso é importante, tá, turma? Você tem que ouvir ele, no mínimo, 2 vezes ao dia, durante 21 dias consecutivos, sem falhar nenhum dia. Para quê? Para que, por repetição, essas comunicações positivas cravem no teu emocional, apaguem aquelas negativas e fiquem somente as positivas. E daqui a 21 dias, quando vocês voltarem para ver essa listagem, vocês vão até achar estranho, porque vocês não vão mais pensar aquilo que vocês tinham marcado que era negativo. Tudo vai ser diferente. Tudo vai mudar. Tá? Então, esse é o áudio da riqueza. Eu peço que vocês façam com muito carinho e dedicação esse exercício que eu vou mandar para vocês daqui a pouco, as 30 crenças, e se dediquem a fazer todo dia, durante 21 dias, 2 vezes ao dia,
sem falhar. Isso vai ter uma transformação incrível, incrível na vida de vocês. E com certeza, é fato, tá? Vai começar a mudar a realidade de vocês, tá? Porque vocês vão cravar no pensamento dentro do cérebro emocional. E esse exercício é apenas um dos 30 exercícios que eu entrego para os meus alunos da bateria financeira. E agora eu quero passar para vocês uma oportunidade para poucos. Eu quero começar agora a acompanhar de perto um pequeno grupo de pessoas nesse processo de desbloqueio e de prosperidade. E por que pequeno? Porque é um grupo que eu quero estar presente 110% da minha atenção. Porque eu quero pegar um grupo e pegar todas as outras ferramentas e aplicar também nelas. É um grupo seleto. É um grupo seleto de pessoas que querem, de fato, prosperar na vida. Então, se você quer fazer parte, de fato, dessa turma, pequena, seleta, exclusiva, eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou explicar agora aqui, tá? Porque são poucas vagas, poucas mesmo, tá? Vai ser uma turma tão seleta, que eu não vou nem colocar agora aqui uma opção de compra. Eu não vou colocar. Eu quero te conhecer primeiro. Eu quero ver o tamanho do que tu queres realmente estar junto comigo. Porque eu quero pessoas motivadas, engajadas, pessoas que têm um propósito. Eu vou abrir as inscrições através de um formulário de aplicação. Tá? Daqui a pouco eu passo para vocês o link. Então, hoje uma consultoria minha para desbloqueio da prosperidade, com aquelas 15 sessões que eu falei lá no começo, lembra? Ela custa 50 mil reais. Então, na verdade, é uma pessoa que tem que desembolsar 50 mil reais para ter esse atendimento exclusivo comigo, essa mentoria. Só que é óbvio que eu não vou cobrar de vocês 50 mil reais, porque nós vamos montar uma turma, certo? Uma turma engajada, focada, determinada, uma turma próspera. Lógico que eu não vou cobrar de vocês 50 mil reais. E eu já atendi diversos empresários e até artistas famosos, que vocês conhecem, que de fato já tiveram as suas vidas transformadas, tá? Então você vai ter, de fato, acesso a um programa extremamente valioso. E por isso eu vou selecionar eu vou pensar somente pessoas comprometidas e que querem, de fato, uma transformação em sua vida. Os selecionados farão parte do meu programa da bateria financeira exclusiva. Tá? São 22 sessões. É tão profundo e tão libertador esse treinamento, turma, que eu chamo de sessão. Eu não chamo nem de aula, eu chamo de sessão. Porque a gente vai no emocional, né? A gente usa leve hipnose, então eu chamo de sessão. São 15 aulas gravadas e mais exercícios de reprogramação mental e emocional do dinheiro, que eu mesmo aplico na mente de vocês. Eu vou conversar com a mente de vocês, eu vou conversar com o emocional de vocês. Eu vou contar para ele a história correta do que é dinheiro, e não aquela que vocês ouviram lá no passado, lá na infância. Eu vou contar para vocês. No final de cada aula, eu vou contar uma história do dinheiro real, para que o teu emocional entenda o que é dinheiro e te motive, né? De fato. Eu vou te entregar esta apostila com o livro dos exercícios, tudo que eu falei para vocês. Os meus 30 exercícios vão estar aqui, e eu vou fazer com vocês. Tá? Tem exercício prático, exercício de autorreflexão, de autoconhecimento. Cara, é como se eu pegasse a mente de vocês, abrisse ela, picasse ela em 1000 pedaços, reprogramasse ela, juntasse tudo e entregasse para vocês. É isso. Além disso, além das aulas gravadas, eu vou entrar com 7 encontros ao vivo, só que de forma online, lógico, para interagir com vocês e tirar as dúvidas que vocês vão tendo ao longo das aulas gravadas. Então, vocês vão ter 7 momentos ao vivo comigo para tirar dúvida, trocar ideia, para aprimorar o conhecimento. Além disso, também áudios em MP3 para fixação do conteúdo. Então, turma, é algo realmente profundo, libertador, cara, é um negócio, só quem passa sabe o que eu estou dizendo. Só quem passa. Então, vocês vão entrar de um jeito e vão sair totalmente... As pessoas vão dizer, como tá diferente, o que tu fez? Tu não pintou o cabelo, tu não emagreceu, tu tá igual, mas o que tu fez? As pessoas vão perceber a mudança em vocês. E como que a gente participa dele? Como participar? Clique no link que vai aparecer no chat agora. Vai ser colocado um link no chat. Vocês clicam nesse link e vai ter um botão chamado Quero concorrer a uma vaga. Por que concorrer?
Porque não basta vocês quererem. Eu tenho que ver o quanto vocês querem. Por isso que eu fiz um questionário, para que tenha algumas perguntas, para que eu traga somente pessoas comprometidas, que eu possa pensar. Por isso que é concorrer a uma vaga. E preencha o formulário de inscrição, e vai chegar para mim isso daqui, eu vou analisar, e eu, pessoalmente, eu vou ler cada uma dessas respostas de vocês, porque eu quero escolher a dedo essa turma. Eu quero o meu Dream Team, sabe, o time dos sonhos? Eu quero escolher a dedo. E outra coisa muito importante, eu não vou manter essas inscrições abertas por muito tempo, não. Daqui a pouco eu já vou fechar ela, tá? Não vai ficar muito tempo aberta, não. E eu quero começar esse grupo o mais rápido possível. Porque, vamos lá, a vida está passando, o tempo está passando. Quero começar ontem esse treinamento com essa turma aí, esse Dream Team, certo? E nesse link também vai ter o botão para vocês fazerem o download e baixar o exercício que eu prometi. É o time dos sonhos, o time do Léo K, o time da prosperidade e abundância. Espero ter sido bem claro com vocês. Espero ter contribuído na quinta-feira de vocês. Tamo junto. Quem fizer a inscrição, a gente se vê na turma ao vivo, certo? Vai ser um prazer pegar na mão de cada um, entrar no emocional de vocês, dar um shot lá dentro, e entregar as 29 ferramentas que a gente tem aqui para transformar a vida de vocês. Forte abraço, fique com Deus e nos vemos na turma da Bateria Financeira. Um abraço.